Bom, nós mostramos aqui na semana passada, você viu em Os Pingos nos Is, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defender os ataques que o senador Otto Alencar desferiu contra a oncologista Nise Yamaguchi durante uma sessão da CPI da Covid-19, realizada em junho do ano passado. A gente vai tratar deste assunto e de outros temas aqui nessa conversa com a doutora Nise Yamaguchi, que está conosco nos estúdios da Jovem Pan. Doutora, obrigado pela presença aqui, pelo teu tempo para estar conosco. Eu já começo perguntando justamente sobre esse episódio recente, as falas do ex-presidente, e como a senhora reagirá, se reagirá a essas manifestações que foram enfáticas, não é? Falando em um discurso do ex-presidente. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. É absolutamente surpreendente, né, uma posição dessa proveniente de um ex-presidente. Eu fiquei muito constrangida porque eu sou brasileira. Eu sou brasileira, nasci no Brasil, assim como a maioria de todas as pessoas que são brasileiras, oriundas de diversas raças, etnias. E os japoneses, eles são a segunda população maior do mundo aqui no Brasil. Então, meu pai veio para cá como imigrante, foi naturalizado brasileiro, a minha mãe já nasceu aqui, e nós somos absolutamente orgulhosos de sermos brasileiros, de termos sido recebidos com tanta inclusão, né? Nós somos parte da força motriz desse país, que tem uma capacidade de trabalho rara, de elaboração. Então, veja, você ser taxada de aquela médica japonesa que não sabia nada, né? E ter tido um esculacho, eu achei que foi assim, passou muito, né, do que seria aceitável. Uma coisa que a gente percebe, assim, é que na política do Vale Tudo, as pessoas esquecem as trajetórias. Porque eu estou há mais de 40 anos trabalhando em medicina, tenho várias especialidades, não quero dizê-las todas, mas assim, há mais de 20 anos eu atuo em todos os governos, ajudando no que eu posso. E me surpreende muito quando a memória das pessoas não prevê isso. Então, nesse momento, assim, em que o país passa por tantas dificuldades econômicas, sociais, temos uma guerra no mundo, acho que é a hora das pessoas baixarem o tom. Porque, de verdade, é um absurdo que haja uma guerra fratricida entre pessoas do mesmo país em prol de alguma questão que não é exatamente justa. Por exemplo, o que foi essa Inquisição, o que foi esse absurdo que aconteceu quando eu fui inquirida, sendo que eu fui lá voluntariamente. Eu me ofereci para explicar o que estava acontecendo no Brasil e para garantir a autonomia do médico e a autonomia do paciente. E aí, para minha surpresa, uma coisa que aconteceu de uma forma tão absurda, não é? Tão assim grave, ser assim homenageada publicamente, né? Então eu acredito que houve ali um equívoco muito grande. E a minha ideia com relação a isso, eu já tenho uma ação que eu entrei contra o senador que me acusou, os dois senadores que tiveram essa ação, houve 400 advogados que fizeram. Eu não queria cair num infinito de ações, porque eu acho que, por isso que eu vim aqui. Eu vim aqui para conversar com o meu Brasil, conversar com as mulheres que precisam ser respeitadas, conversar com as diversidades de raças que precisam ser incluídas. Nós temos um país plural e eu acho que é em prol disso que eu tenho que defender o respeito mútuo, a hombridade daqueles que têm naquele momento o microfone e que não podem falar de uma maneira leviana sobre as pessoas, principalmente porque eu respondi adequadamente a todas as questões, que não deveria até, porque elas não foram bem formuladas, e porque, assim, o objetivo nosso, esse tempo todo, em 2 anos de pandemia, é salvar pessoas, claro, salvar vidas. Então, é uma situação, assim, totalmente fora.
Existe um estudo com relação à injúria racial, porque você não pode chamar que ela é toda uma raça, né? Tem um sem número de coisas que podem ser colocadas juridicamente. Mas eu optei por vir aqui para conversar e ouvir do nosso povo e de vocês, até eu tomar decisões com relação a tudo isso, e queria realmente dizer que o Brasil não tolera esse tipo de agressão contra as pessoas, principalmente, eu tenho mais de 60 anos, então estou dentro do Estatuto do Idoso, descobri isso na CPI, eu quero vir até 120, mas assim, no Brasil até 60, né, você entra no Estatuto. Eu vou aproveitar então que a senhora veio aqui para essa conversa e distribuir a bola entre os nossos comentaristas, para que todos consigam fazer também as perguntas. Eu começo pelo mestre Augusto Nunes. A gente entender que tipo de sentimento, né, ocorre a uma pessoa que viveu o que a senhora viveu. Como a senhora se sentiu ao ser ofendida? Toda ofensa é desagradável. A senhora foi ofendida por um corrupto presidente da CPI e agora por um ladrão condenado, como é o Lula. Como é que a senhora se sente sendo ofendida por pessoas assim? Veja, eu me sinto como todas as mulheres do Brasil que se sentem agredidas também, porque a grande maioria das mulheres que foi vítima de violência doméstica agora, não tinha exatamente alguém ali do lado que pudesse passar por todas as questões, né, todas as provas. A outra questão é que, assim, isso foi utilizado politicamente. Então, aí existe um problema maior, porque no momento em que você tem um chamado que o público da Bahia vai ficar muito orgulhoso e que muitos votos virão, é uma coisa que está ali num ambiente ainda extemporâneo, né? Nós não temos ainda uma campanha, nós teremos uma campanha a partir de agosto, estamos numa fase... A senhora é candidata? Eu sou pré-candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo, pelo PROS. Né? Perfeito. Deixa eu passar então a palavra para Ana Paula Henkel. Ana? Muito boa noite, doutora Nise. Acho que antes de mais nada, a nossa solidariedade, a minha em particular como mulher, a senhora, além da médica exemplar, né, tantos trabalhos publicados, mostrou um exemplo de liderança raríssimo dentro dessa pandemia, que mostrou quem realmente estava apto e decidido a salvar vidas e não entrar em jogos políticos. Então, aqui deixo a minha solidariedade e parabéns ao espetacular trabalho da senhora, doutora Nise. Doutora Nise, nós temos que sempre olhar para frente, né? Olhar para o futuro, mas eu acho que a gente não pode deixar de esquecer e trazer eventos importantes do passado, já que o brasileiro tem uma certa tendência também de ter a memória um pouco curta. Eu gostaria de trazer exatamente a CPI, né, da Covid. Nós acompanhamos todos os dias aqui, ficamos absolutamente estupefatos em várias ocasiões diante dos depoimentos da senhora, com a falta de respeito, inclusive com senadoras presentes ali que poderiam ter tomado a iniciativa de defender a senhora e não defenderam. E dentro dessa política do Vale Tudo, doutora Nise, dentro do que nós presenciamos, testemunhamos, né, ao vivo e em cores na CPI, qual foi o momento ali que a senhora percebeu que a política do Vale Tudo ela tinha extrapolado fronteiras importantes do respeito, da ética? Houve algum momento ali que marcou de uma maneira muito negativa e profunda a senhora? Sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, foram 7 horas de inquisição ao vivo, onde o Brasil assistiu e ficou registrado. Depois, eu espontaneamente me propus a falar a verdade e fiz um juramento que era desnecessário, já que eu era convidada, mas eu sempre falo a verdade. E eu estava sendo bem recebida, me falaram palavras nobres, etc., de como eu cuido dos pacientes. Eu tenho mais de 15 mil pacientes, a quem eu devia, inclusive, uma resposta pela destruição maciça que estavam tentando fazer da minha reputação.
E de repente, uma pessoa vem e fala assim, não acreditem nela, ela está mentindo. Nós não podemos, a senhora fala dessa maneira com as pessoas, com seus pacientes? Eu falei, claro, excelência, eu tenho pacientes que tiveram câncer. Nesse momento, eu vi que existia uma mudança muito aguda. Ele tinha saído, voltado, e uma mudança muito aguda no tom e nas ameaças, né? E ali, a partir dali, houve também ataques sequenciais, né? Eram assim, como se fossem metralhadoras em séries. Onde dados descontextualizados vinham, onde vídeos que não eram mais segredo, eram vídeos que estavam no Facebook da Presidência da República, que tinham sido editados para tentar caracterizar um suposto gabinete paralelo que não existia, já que eu fui chamada dentro de gabinete de crise, reuniões oficiais, com toda inclusive com o ministro da Saúde, com o presidente da Anvisa, etc. Então, foi uma sequência de tentativas de difamação e também de constrangimento. E aí, uma frase me chamou muita atenção. Olha, se a senhora, né, me falaram assim, se a senhora negar tudo que a senhora acreditava, a sua pena vai ser menor. Eu fiquei bastante curiosa, né, para não dizer outra coisa, mas assim, indignada com esse tipo de posicionamento. Eu não estava ali preocupada em pena, não estava preocupada, eu estava preocupada em falar a verdade, em trazer para o Brasil a situação real do que era necessário para os tratamentos em todas as fases, e de maneira alguma eu poderia abrir mão da minha coerência interna. Fiuza, deixa eu ouvir a sua pergunta para a doutora Anísia. Doutora Anísia, boa noite. Eu entendi, então, a senhora dizendo que a sessão caminhava num determinado tom, numa determinada maneira, e, de repente, lá os responsáveis pelo interrogatório, no que se transformou, saíram e voltaram em outro tom. A senhora tem alguma hipótese? A senhora acha que houve um comando, algo assim? A frase que me chamou a atenção ela está convencendo as pessoas. Quer seja, e em outro momento, uma senadora falou assim, nós não podemos chamar médicos porque eles convencem as pessoas. Gente, não se trata de convencimento, se trata da opção ao contraditório. Quando só uma verdade vale e quando ninguém pode falar nada a respeito, tanto é que, por exemplo, eu não estou citando o nome de nenhum remédio, não estou citando nenhum tratamento em que fase se encontra, por quê? Porque existe uma censura. Né? E eu estou aqui pela liberdade de falar, de ser ouvida, e aí agradeço a vocês, pela liberdade de expressão, pela liberdade de ir e vir, e aí onde existe uma ditadura sanitária que é absolutamente fora de contexto, já que se você morasse em alguns outros países mais desenvolvidos nesse momento, nós estaríamos já totalmente livres dessas coações. Então, nós estamos dentro de uma situação absolutamente segmentada, onde as pessoas de bem são condenadas por falarem aquilo que pensam que é correto ou por trazerem dados científicos, sim, bastante sólidos, pelas práticas médicas que acredita que sejam necessárias para um povo que está sofrendo de uma doença grave. Zé, a sua pergunta. Doutora Anísia, eu queria dizer aí sobre minha solidariedade às agressões que a senhora vem sofrendo, primeiro na CPI, depois em discursos, e vai ser assim, né? Quando a senhora age politicamente, e agora é uma política, né? Já se filiou e está trabalhando, evidentemente que a senhora vai encontrar adversários e aliados, né? Qual é a diferença? Até então a senhora era uma médica, né? Que tinha umas ideias sobre tratamento do novo coronavírus. Haverá alguma mudança de postura? Como é que é agora diferente a Anísia política? Eu encontrei uma palavra que é parlamentar sem mandato.
né? Que talvez caracterizasse aquilo que eu vim fazendo nos últimos 40 anos. Eu criei uma das primeiras entidades de defesa dos pacientes com AIDS do Brasil, que foi na minha clínica, junto com a Epaminondas Mendonça, APTA. Criamos uma das primeiras entidades de defesa dos pacientes com câncer, distribuímos 200 mil manuais dos direitos que os pacientes tinham. Fizemos frentes parlamentares, Frente Parlamentar de Cancerologia, que eu criei com mais de 250 parlamentares que tinham tido câncer ou familiares com câncer, e aí lutamos pela identificação de fatos que poderiam ajudar as pessoas e quebramos algumas hegemonias. Eu trabalhei durante 2 anos intensamente para consolidar a Convenção Quadro contra o Tabaco, que permitiu que ambientes livres de tabaco ocorressem, e onde eu fiz mais de 200 entrevistas em 2 anos, outdoors em Brasília, senhor senador, que forças os impedem de aprovar a Convenção contra o Tabaco. E além disso, listas que foram publicadas pela Folha na época, de senadores que apoiavam e que outros que não faziam força para que a convenção passasse. Hoje o Brasil é um dos países mais adiantados nessa área. Organizei vários congressos no mundo e fóruns de controle de tabaco na América Latina em diversos países. Então, assim, eu me sinto uma ativista de primeira hora, desde que eu sempre me preocupei com o social e com tudo aquilo que existe. Hoje, o que acontece? Eu vejo o Brasil como paciente, além da saúde. Vai para a infraestrutura, vai para a transparência, para a governança. Eu trabalhei como voluntária na Rede de Governança Brasil e da América Latina, responsável pela saúde, onde nós estávamos vendo todos os empecilhos para que houvesse transparência nas contas, para que houvesse uma melhoria da estrutura. Eu tenho uma preocupação com a parte sanitária, né? A parte de cuidados com esgotos, com água. Trabalhei também bastante junto à prevenção de saúde. Eu acredito assim que essa mudança nesse momento, onde você tem um papel a ser exercido oficialmente, é uma decisão muito grande de vida, onde, de certa forma, a gente abre mão da isenção, que é você ser um voluntário, né, ser um cidadão de bem que está procurando ajudar, e onde você vê a necessidade de que as estruturas se reciclem. Nós não podemos aceitar mais que nós sejamos governados por pessoas que estão com essas características, fazendo não o que é o melhor para a comunidade, mas aquilo que tem, assim, uma série de vertentes e uma série de coisas que precisam ser revistas. A senhora mencionou há pouco a pré-candidatura ao Senado, a filiação ao PROS. Será uma apoiadora do pré-candidato Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, e no final de semana alguns jornais especulavam a possibilidade de a senhora, além do apoio, ter uma participação mais efetiva na chapa do ex-ministro da Infraestrutura. A senhora estuda de fato isso? Ser vice, por exemplo? Qual será em que pé está essa conversa? Na realidade, eu estive durante um tempo no PTB, que tinha... Eu queria perguntar, doutora Anísia, por que a senhora saiu tão rápido? Porque, na realidade, eu respondendo a pergunta e a sua, as duas. Existia o seguinte: quando eu entrei no PTB, eu entrei com a prerrogativa de ser pré-candidata ao Senado e de não estar participando de situações de disputas internas. Eu queria alguma coisa que aglomerasse, né, funções. E foi muito bom, realmente, num período, mas é um partido grande, que teve várias reformulações e que também tinha uma questão de não poder me garantir uma legenda de Senado. Eu tive a preocupação de procurar um partido que tivesse essa prerrogativa como base, para não criar problemas dentro de uma situação onde teria que haver disputas ou deliberações e incertezas com relação a isso. Então, com relação a essa questão, existia a posição dentro do bloco
de vice, né, no governo, mas isso nunca foi completamente debatido, porque eu estava sempre me posicionando dentro do Senado. Alguns jornais anunciaram, eu não sei de onde veio essa informação, mas eu não tive esse desejo, porque eu entendo que o meu estado, eu sou paranaense, mas moro aqui há 40 anos. Eu entendo que o meu estado precisa de executivos realmente bons. O papel que eu estou querendo assumir nesse momento é algo nacional e internacional, porque eu acho que no Senado você tem deliberações com relação às diversas agências, tem deliberações com relação aos ministros de várias instâncias. Também, durante esse período, eu cheguei a ser contactada pelos senadores dos Estados Unidos, estive no Parlamento Europeu, eu trabalho nessa esfera também de valorização do país frente ao mundo. Eu acho que nós temos muito a contribuir, participei de muitas reuniões internacionais, então, o meu papel, eu entendo que me cabe mais essa situação, que é o Senado, e também abrir mão de concorrer, apesar de vários partidos terem me convidado, inclusive o PTB elegantemente me ofereceu a chancela para pré-candidata a deputada federal, o próprio vários outros partidos, mas eu declinei. Sim. Porque realmente essa é a minha intenção. Tá certo. Quero agradecer a oncologista Nise Yamaguchi, que esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Doutora, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, eu acho que é um momento bastante importante do Brasil e o espaço a parabenizar a toda essa equipe maravilhosa que tem assim uma consciência de bem e também uma trajetória, né, para trazer informações extremamente privilegiadas e que informam adequadamente ao povo brasileiro. Obrigado. Muito obrigada. Doutora, obrigado. Parabéns. Obrigado.